Um caminhoneiro foi preso em Cravinhos suspeito de estuprar a própria filha de 12 anos. A menina teria denunciado o pai em uma carta. O caso é acompanhado pelo Conselho Tutelar e investigado pela Polícia Civil. A prisão do homem de 43 anos foi no último dia 13 em Cravinhos, por suspeita de estupro de vulnerável. A vítima foi a própria filha de 12 anos, conforme registro do boletim de ocorrência. O delegado que investiga o caso, Jorge Cury, não quis gravar entrevista, mas informou que a menina era forçada a ter relações sexuais com o pai desde os 6 anos de idade. Ela teria relatado a violência sexual em uma carta em tom de despedida para a família. A polícia teve acesso ao celular do suspeito e encontrou vídeos, fotos íntimas e áudios. Em uma mensagem, o homem fala para a garota que vai parar. Eu já parei com isso aí, não vou fazer mais isso. E não comento com isso aí com ninguém não, porque você sabe, comentar isso aí com alguém eu vou preso. Então apaga todas essas conversas que você fez aí, apaga todas. Não vai ser feliz, você vai ver, eu não vou fazer mais isso. Em outro áudio, ele pede para a filha fingir que está tudo bem. Tenta ficar alegre, demonstrar que você está feliz, que sua mãe está percebendo alguma coisa. Se você perceber, nós está perdido. Mas aí preso. Tá, pode ficar tranquilo. Você é outro homem agora, uma família feliz com você. Ainda de acordo com o delegado, essas provas colhidas durante a investigação foram suficientes para incriminar o caminhoneiro. Há também o laudo de um exame feito pelo IML, constatando que a criança tinha lesões genitais. A expectativa agora é que seja decretada a prisão preventiva do homem. Outras testemunhas devem ser ouvidas. Existe a suspeita de que uma irmã da vítima e amigas também foram molestadas pelo suspeito. A mãe da criança deve ser investigada por suposta omissão. O Conselho Tutelar acompanha o caso. Esse homem, que prefere não ser identificado, afirma que a família notou uma mudança no comportamento da menina há alguns meses. A gente jamais imaginava que poderia estar acontecendo isso. A gente imaginava qualquer coisa, menos que ela estaria sendo abusada pelo próprio pai, aquele que deveria proteger ela. O homem também afirma que parentes e amigos próximos estão devastados com tamanha crueldade. Até agora parece que a gente está vivendo um pesadelo. A gente espera qualquer hora que a gente acorde e esse pesadelo passe. Porque a família não está conseguindo se alimentar, não está conseguindo voltar à rotina normal. A maioria das vítimas de estupro sofre com estresse pós-traumático. Fobia e depressão são os principais sintomas relatados pelas pessoas nessa associação de atendimento, estudo e pesquisa sobre a violência contra a mulher. Por isso que é importante a denúncia, um acompanhamento psicológico, porque ela vai precisar se fortalecer para passar por essa situação, porque o processo também é muito difícil, ela vai ter que relatar várias e várias vezes o que ocorreu com ela. Quando criança, mesmo quando criança ainda tem que relatar, claro que é um trabalho mais delicado, com psicólogos, mas ela vai passar a relembrar várias vezes essa situação. A presidente da organização aponta falhas na educação. A Adri afirma que é preciso um sistema que se preocupe com a questão que traz repercussões sociais e emocionais na vida de crianças e adolescentes. Tanto a sociedade civil como os governos, eles têm que realmente oferecer, né, essa educação para a sociedade, para a população, né? Na questão das informações, na questão da importância do corpo, nas questões também, certo, de você estar colocando para a criança, né, e para esse adolescente, como você deve proceder em relação ao seu próprio corpo, em relação à sociedade, em relação à família. Quer dizer, essa educação que seria importante, a questão de gênero, da sexualidade, aqui no Brasil, dificilmente ela acontece. Ximena Osório para o Jornal da Clube. A defesa do acusado não foi encontrada para comentar o assunto. O suspeito está preso em Santa Rosa de Viterbo. O Conselho Tutelar reforçou que está prestando todo o atendimento à vítima e disse que qualquer denúncia envolvendo crianças e adolescentes podem ser feitas no Disque 100. Agora ao vivo, Gislene Lopes traz mais informações sobre essa triste reportagem. Gislene. André, e a gente reforça aqui a importância de denunciar sempre. Eu converso agora com o advogado Ricardo Alves de Macedo. Doutor, o que prevê a lei sobre crimes de estupro? Boa tarde. Boa tarde, Gislene, André.
e a você que em momentos de provações para a nossa humanidade nos prestigia por sua audiência. Observem, não se trata de um crime hediondo, não é? E ainda mais agora com o pacote anticrimes, né, a lei do pacote anticrimes, houve um enrijecimento na forma de cumprimento das penas. Ou seja, para eventual progressão, há que se cumprir um pouco mais da sua reprimenda. Ou seja, é um crime grave, se chama estupro de vulnerável, porque as vítimas têm menos que 14 anos e, independentemente de consentimento, que não se cogita no caso, serve então de lição, porque esse tipo de atitude não deve acontecer. Ou seja, é horrível, é horrendo que um pai, um padrasto, que um ser humano tenha um tipo de atitude como essas em desfavor de sua filha, de sua enteada e assim por diante. Doutor, o suspeito está preso temporariamente, a família teme que ele volte às ruas. O que se espera da justiça agora? Bom, se ele está preso temporariamente, a prisão dele é de 30 dias, prorrogável por igual período, sendo que ao final das investigações, primordialmente, a autoridade policial, o delegado de polícia, deverá pedir, então, deverá representar, é o termo técnico correto, ao juiz para que seja ouvido o Ministério Público e seja decretada a prisão preventiva. Se assim for, ele permanecerá preso, o que, em princípio, seria o mais viável, o mais correto, diante de todas as circunstâncias que cercam o caso. Devolvê-lo ao convívio em sociedade pode ser nocivo, pois esses fatos podem se repetir, não é? Podem acontecer e termos mais vítimas do mesmo tipo de delito, tal como as atitudes anteriores dessa pessoa, desse suposto autor, têm dado mostras. Então, possivelmente, a Justiça deverá decretar a prisão preventiva dele. Doutor, muitos estupros acontecem dentro de casa, onde os acusados são da própria família. Que medida legal poderia remediar essa situação? Bom, não se trata propriamente de uma medida legal, né? Eu acho que é a medida educacional. Nós precisamos ter educação, a verdade é essa. Educação não só informação. Não é? Educação, formação, presença e exemplo paterno e materno. O que dizer quando o próprio pai, então, é o autor em desfavor de suas filhas, de sua enteada como vítimas, né? Essa é uma pessoa deselegante, deseducada e que talvez até o sistema carcerário não irá recuperar. Mas a ideia é que nós temos que incutir, né? Um dos efeitos da pena é o efeito preventivo específico, nós temos que causar o medo, porque a pessoa tem que falar, não, eu não vou fazer isso, porque se eu fizer eu vou ter uma pena e vou ter que cumprir, não é? Mas antes de tudo, temos que educar, não é? Educar as nossas crianças para não precisar puni-las depois de adultos. Ok, doutor, muito obrigada pela sua participação no Jornal da Clube. E daqui a pouco a gente volta com outras informações. É com você, André. Até já, Gislene.